Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma com o seu site. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firmeza. E hoje é dia de Saturday Horror Show e o filme escolhido é Psicose 4. Muito legal, o final é mais ou menos, mas a ideia desse filme é muito legal. Com o Anthony Perkins, ele chama The Beginning, então é Psicose 4, The Beginning, o começo. O que é interessante? Aqui ele fala aqui na capa, ó, você já conhece Norman Bates, agora conheça sua mãe. É muito louco a ideia desse filme, porque o que ele vai fazer? Ele é de 1990, ele foi dirigido pelo Mickey Garris, tá? E ele tem o Anthony Perkins como Norman Bates, ele tem a Olivia Hussey, que ela vai fazer a mulher dele, a Norma Louise Bates, o Henry Thomas, que ele vai fazer o Norman Bates jovem, né? Na verdade a Olivia Hussey, ela vai fazer a esposa dele, ela vai fazer a mãe dele, e é muito louco. Quem vai salvar esse filme, quem vai dar um show de interpretação desse filme é essa personagem que faz a mãe dele. Além da... Opa! Deu uma pirada aqui. Além daquela atriz, ela vai fazer a radialista. Quem já assistiu Bagdá Café, que é um filme que eu vou analisar aqui, que é muito legal, que é aquela atriz negra, que ela é a dona do posto de gasolina, que está na beira da estrada assim. Ela é que eu perdi aqui, deu uma pirada no computador que tá uma maravilha. Então tá meio complicado aqui de usar o bagulho aqui. Mas o que acontece? Essa é a CeCe Pounder, que ela vai fazer uma radialista. Então o que se trata? O filme começa, tá rolando um programa de rádio e tem um matricida. O que é um matricida? É o que o Norman Bates é, o cara que matou a própria mãe. Deu spoiler. Mas então vai se tratar disso. O Norman Bates é o criminoso que mataria do Psicose lá, do Alfred Hitchcock, baseado na história do Ed Gein. E aí nesse filme é muito louco. Então você tá tendo um programa de rádio, tá lá ela com um médico e o pai e o filho que matou a própria mãe, que foi libertado por um detalhe técnico lá, comentando sobre o matricídio e tudo mais. E a moça, a O.C. Bell, que ela faz a Fran Amorous, que é a radialista, ela recebe uma ligação. E essa ligação é de um cara chamado Ed. Por que Ed? Ed Gein. Como eu já fiz o vídeo aqui do Ed Gein, como eu já fiz o vídeo aqui do Psicose, o primeiro, a grande inspiração do livro Psicose, que foi a ideia do filme, né, que tem a cena clássica do chuveiro, ele traz essa referência. Então, por que ele se coloca com o nome como Ed? Fazendo essa referência do Ed Gein. E ele começa a contar que ele matou a própria mãe, que ele vai cometer um crime de novo. E aí o pessoal vai embora, né? Esse rapaz e o pai vão embora, que eles têm o horário e tal, em função de estar de liberdade assistida e tudo mais. E o programa começa a voltar pro Norman Bates. E ele começa a contar. E aí você vê que é o Norman Bates, ele tá na casa dele fazendo um jantar, preparando uma festa de aniversário. É aniversário dele. E durante esse programa de rádio, então ele conta que ele matou a própria mãe e começa a contar como que isso aconteceu. E aí o doutor que tá lá, ele tinha tratado do Norman Bates, ele se liga e ganha isso no meio do filme, conforme ele vai dando os dados. Só que o que é genial nesse filme, que ele é muito louco, ele é muito interessante, e aí assim, ele tem atuações muito boas, muito interessantes, a fotografia é muito legal, o jeito que ele trabalha, é bem correto, trilha sonora, esse filme tá tudo certinho, menos a sequência final. Então, ele é um filme que ele é muito legal, porque então nesse programa de rádio, o Norman Bates começa a relembrar a história dele, e contar como que era a mãe dele. E
Que da hora que é. Quem já assistiu Bates Hotel, ele é legal, mas não se compara à doença, a forma doentia do relacionamento que eles tinham com ela. Então você vai ver que a mãe dele era uma pessoa extremamente perturbada. Porém, você tem que tomar cuidado com uma coisa aqui pra gente também não dar uma de bentinho. Lembrar que quem está contando a história é quem? É o Norman Bates, é quem ficou. Você não vai ter um contraditório, você não vai ter ninguém para. Então é a história dele aos olhos dele. E o que é a história dele aos olhos dele? Uma mãe extremamente manipuladora, uma mãe extremamente doente, uma mãe extremamente jocasta. E aí você vai entender o complexo de Édipo que ele tem. Então a mãe dele, assim que o pai dele faleceu, ela projetou nele tudo que ela queria de um homem. Então a mãe dele sensualizando com ele. Meu, esse filme é desconcertante, as sequências que ela tá lá. Então o bullying que ela fazia com ele. A primeira sequência, ele fala assim, eu já matei antes. E aí ele conta a história da primeira vítima dele. E a primeira vítima dele, ele já tinha matado a mãe. Então a primeira vítima de verdade dele é a mãe dele. E aí vai contar essa história. Então como que ela pedia para ele deitar na cama dela, para ele tirar a roupa e ficar só... Aí ele tem uma ereção do lado dela, ele fica assim, e ela vai atrás. E aí é ela forçando para que ele, e ela o tentando seduzir, e ele desesperado tentando fugir dessa mãe, e aí ele não, como ele não completa os atos, como ele não faz o que ela quer, ela bate nele, ela humilha. Então você vai entendendo como que ele vai criando essa relação distorcida com as mulheres. É muito doido. O que vai acontecer? Aí a mãe dele vê que não vai conseguir realmente ter nada com ele, ela pega e vai levar um homem para casa, e esse homem vai infernizar a vida dele. E a mãe ajuda. Então assim, esse filme ele é muito perturbado, muito doente, assim, muito esquisito, muito desconcertante nessa ideia dessa relação totalmente distorcida que eles têm. Mas vale muito a pena assistir porque ele é muito interessante, ele é muito legal e ele dá uma outra visão do Norman Bates. Só que você vê que o Norman Bates não é bonzinho, não. O modo como ele vai matar a mãe, como ele vai matar esse namorado, assim, tem uns índices, então vai seguindo uma coisa, e aquela coisa do suor, né? Então ele tem uma coisa muito erotizada, assim. É muito interessante como o diretor trabalhou. Aí, qual é o grande drama dele? Ele tá ligando porque ele fala pra radialista que ele tá pensando em cometer um crime de novo. E aí quem que ele quer matar? A mulher dele. Por que ele quer matar a mulher dele? Porque a mulher dele disse que tá grávida dele. E a mulher dele sabe que ele é o Norman Bates. Ela o conheceu numa instituição, ela sabe por que ele tá preso, ela o conhece como ele é de verdade. E mesmo assim ela quis ter o filho dele. E por que ele não quer o filho? Porque ele tem medo de acontecer tudo de novo. Dele não ser um bom pai, dele reproduzir isso, e ele tem medo, no fundo, de que o filho dele passe por tudo que ele passou. Então ele não quer viver a vida que ele teve antes. E ele não quer ninguém passe pelo que ele passou antes. É muito legal, é muito interessante. Porém, aí ele desliga, né? Então essa parte da rádio, e ele vai contando a história dele, ele vai lembrando do passado dele, o filme é perfeito, é magistral. Vale muito a pena. Se você é fã da franquia Psicose, o segundo Psicose ele é muito ruim. O terceiro é mais ou menos, mas esse aqui ele é muito interessante. E ele vai fazer isso. Ele vai trazer os atores que fazem o Norman Bates, fazem a mãe dele, a namorada. Então tem sempre os elementos de cor vermelha, de erotismo, de sedução, de saber a verdade, né? Quem viu o vídeo da Rosa Vermelha aqui vai entender o que eu estou falando. E o que acontece? Então você tem esses índices. Só que a sequência que a mulher dele chega em casa e que ele faz o drama, que ele quer matar, porque não sei o quê, que ele não quer ser pai, aí o filme fica meio chatão, assim, fica meio
perde um pouco. A atuação dele não tá legal nessa parte, não convence, a motivação fica meio boba, a resolução é meio boba. Mas é um filme que até uns 70% dele ele tá magistral, muito bom. Aí chega essa sequência final e de como vai resolver e tudo mais, dá uma quebrada no filme. Que esse era um filme que podia ser nota 10 e eles deram uma rateada no final. Mas eu recomendo Psicose 4, o final, que na verdade é o último e ele chama The Beginning, ou seja, o começo. Por que ele chama o começo? Porque você vai entender como que o Norman Bates virou o Norman Bates e como que aquela mãe dele era uma psicótica e por que que ela exercia esse poder em cima dele mesmo depois de morta, como que ela manteve essa ascendência sobre ele assim, e é de uma forma assustadora. A atriz lá, ó, que interpretação, isso vai dando um ódio dela assim, e vai dando um nojo dela, meu, a cena que ele chega molhado assim no quarto, ela fala, tira a roupa, deita aqui, e aí ele tem a primeira ereção dela, e ela tira o sarro dele assim, ela o coloca para baixo. Você vê o quanto que uma pessoa pode destruir a vida de outra e a importância do pai e da mãe orientar o filho, de ter o filho e fazer a coisa certa com eles. E você vê o quanto de estrago você pode realizar na vida de uma criança, assim. E você vai ter o seu pequeno Norman lá na frente realizando muitas loucuras. Vale a pena? Eu recomendo em Saturday Horror Show. O poema de hoje, ele chama Linearidade Oscilante. E aí você percebe, a atuação do Anthony Perkins durante o filme é muito legal, assim, na parte que ele tá. Ele aparece pouco, porque o grande destaque é o rapaz que faz o Norman novo. Mas ali ele consegue segurar legal, assim, e mostrar como que ele sofreu. A edição desse filme é muito legal. Tem hora assim que então ele começa a falar e lembrar quando estava no telefone, e aí ele olha para a janela e na janela assim do lado de fora, você começa a ter a cena do passado. Então essas transições de presente e passado são muito bem feitas nesse filme. Linearidade oscilante. Uma mente conturbada a oscilar intermitentemente em uma frequência constante, de instante em instante, cujas alternâncias opostas denunciam um padrão racionalmente irracional, em que um pensamento pode vagar por meandros de um labirinto obtuso, repletos de teorias conspiratórias e megalomaníacas manias, dos céus de uma euforia sufocante aos porões do descontrole de uma frustração anterior, carregada inutilmente nas costas cansadas de quem não sabe quem na verdade é. E a personagem construída nesse extenuante processo não se reconhece mais nos seus próprios olhos, refletidos tristemente em um espelho quebrado. É muito doido que a mulher dele vai virar para ele e falar assim, eu sei quem você foi e eu sei quem você é agora. E eu tô com você de agora. Você não precisa ficar preso para sempre nesse passado. É muito legal essa sacada, assim. Do jeito que vai acontecer no filme não vai ser tão legal. Mas a ideia por detrás disso é bem interessante. Então, assim, a gente muda. Você não precisa ficar preso para sempre no passado lá, de algo que aconteceu, de algo que você fez errado e a vida segue. Né? Talvez você tenha que pagar por esse erro. Mas não quer dizer que você vai ficar preso a ele eternamente. Diz aí, você já assistiu esse filme? Você conhece esse filme? Se eu não me engano, esse filme tem na Netflix. Estava até um tempo atrás aí, que a Netflix estava com todos os Psicoses. Inclusive, ele vai fazer referências a coisas do passado. Então você vai entender como que foi a cena da primeira vez que ele joga um corpo no lago lá com o carro. É assustadora o que vai acontecer. Você vai vendo assim que ele é um assassino que ele foi aprendendo a duras penas a fazer o que ele fazia. Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, diz aí se você gostou desse vídeo e a gente se vê em outro vídeo de Saturday Horror Show. Tchau, tchau.